Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, que é sobre condomínio. Quinta-feira, 1 de setembro de 2022. Aqui eu recebo toda quinta às 9 da noite um convidado especial para trocarmos ideias sobre o mundo condominial. Eu sou Alessandro Fernandes, empreendedor do segmento condominial e ajudo os síndicos a ter uma melhor conexão com seus moradores, contando sempre com o apoio da ConectCom Inteligência Condominial. Minha convidada de hoje é a Ana Pretel, diretora da Pretel Mediação e Arbitragem, uma renomada profissional que atua já há muito tempo, ajudando os síndicos a ter uma melhor conexão com seus moradores através da redução de conflitos. E você que está chegando agora, taca o dedo aí no aviãozinho, aproveita para convidar seus amigos e colegas, porque a live hoje vai ser muito bacana, tá bom? Enquanto isso, vamos esperar a Ana chegar. Assim que ela chegar aqui, a gente começa a nossa live. Opa, a Ana já está por aqui. Legal, Ana? Vamos liberar aqui a sala para você entrar. Já liberei aqui. Estou esperando você chegar na sala. Entrando na sala. Oi, Ana. Tá por aqui já? Vamos lá, entrar ao vivo com a Ana. Acho que agora vai. Pessoal que está chegando, boa noite. A Ana já deve estar entrando aqui, deve estar com algum probleminha técnico. Vamos lá, boa noite, pessoal da Excom, administradora do Rio de Janeiro. Um grande abraço. Vamos lá. Deixa eu ver se a Ana entra agora. Ana, se você estiver me ouvindo, experimenta sair da live e entrar de novo. Tá bom? Vamos lá, Ana. Ó, tô clicando aqui para aceitar você entrar na live com a gente. Karina, boa noite, tudo bem? Obrigado por estar com a gente aqui. Gente, a Ana deve estar com algum probleminha. Estamos tentando resolver, tá bom? Assim que ela conseguir entrar aqui, a gente já começa o nosso bate-papo.
Só um minutinho, tá bom, gente? Estou falando com a Ana aqui pelo WhatsApp agora. Quando ele faz a voltinha toda, aí cai, eu caio. Eu não consigo ficar na live. Vamos lá, estou falando com a Ana aqui, vamos ver o que está acontecendo, gente. Luiz Lopes, tudo bom, meu amigo? Boa noite, você sempre está com a gente. Deixa eu chamar a Ana aqui. Cadê a Ana? Vamos ver aqui. É assim mesmo, meus amigos. Maravilhoso mundo da tecnologia. Vamos lá, ó. Ana, te chamei, hein? Vamos ver se dá certo agora. Gente, enquanto a Ana vai tentando entrar, eu gostaria de saber aí quem está presente, quem está acostumado aí. Vamos falando enquanto isso, enquanto a Ana está tentando entrar. Quem está aí já acostumado com esse tema, mediação de conflitos no condomínio onde vocês atuam? Quem quiser ir comentando aqui na caixinha de comentário, a gente vai esquentando o assunto até a Ana conseguir entrar, tá bom? Daí a gente vai batendo um papo, a hora que a Ana chegar, ela já chega aí quente. Enquanto isso, eu vou tentando falar com ela aqui. Aê! Agora foi, Ana! Que suspense Menino, gostoso! oi? Que suspense gostoso! Suspense nada, ó. Eu tive que trocar. Você falou para trocar o celular, por um acaso eu tenho o meu celular espelhado no celular da câmera. E aí eu peguei, ó. Ontem eu tava com esse aqui, ó. Aí eu falei, o Instagram é o mesmo, né? Mas sei lá eu o que tem aqui que tava dando. Tô cansada de fazer live, né? Então, falei, não é possível. Aí chamei meu irmão aqui para me ajudar. Eu falei, vai que dessa vez eu tô apertando algum botão, né? A gente sempre fica. Mas não era. Era. Deixa eu tirar esse fio daqui. Olha o pessoal aí adorando, Ana, que você conseguiu entrar. Eu tava pensando em ir até ir na tua casa para fazer a live do teu lado, Ué, seja se não bem-vindo. desse certo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você Legal, Ana. ia chegar aqui, tinha pizza aqui hoje. Quer pizza? Você gosta de Opa! pizza? Opa! Adoro. Se for de calabresa, massa fina, Hum, ou portuguesa. não, mas era pizza marguerita. Ah, é. Adoro também, adoro. Então, mas vamos lá. Ana, boa noite. Boa Muito noite. bem-vinda. Boa noite a todos que estão aqui nos escutando mais uma vez, né? É sempre Isso. uma alegria saber que tem pessoas que querem escutar um pouquinho do que a gente tem para passar, sempre com muita responsabilidade, né? Porque a hora que a gente fala para outras pessoas, o mínimo que nós temos que ter é a responsabilidade daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, assim, Isso. isso é fundamental, né? Ana, vamos começar então por uma breve apresentação de quem é você, para quem eventualmente ainda não te conhece. Conta um pouquinho da Ana pra gente. Bom, meu nome é Ana Luísa Pretel, eu sou terceira idade, com a Ou melhor idade, idade. ou melhor idade, porque você não chegou nela. Quando você chegar nela, você vai me dizer se é verdade isso que eu estava falando. Combinado, combinado. É, é a vantagem que a gente chegou, né? E deixamos muitos amigos, muitos colegas queridos, muitos parentes no meio do caminho. Mas eu sei né? Eu sou da minha vida pessoal, você quer saber? Pode contar um pouquinho. O que você gosta de fazer quando você não está trabalhando, por exemplo? Eu sei que você trabalha bastante e se diverte também, né? Ah, sim, assim,
Eu sempre falo que mau humor é uma coisa muito ruim. Então, a gente pode trabalhar de bom humor, trabalhar trazendo alegria, trabalhar trazendo positivismo com as pessoas, né? Eu gosto Uhum. muito de viajar. Eu gosto muito de viajar, né? Então, assim, eu viajo a trabalho, é, mas eu sempre procuro no lugar que eu estou saber os costumes do lugar, saber a cultura, a música, né? Mesmo dentro do nosso país, que é tão rico, né? Em Uhum. diversidade cultural, né? Eu sempre falo, nós temos diversos Brasis dentro do Brasil, né? E como a gente acaba fazendo mediação no Brasil inteiro, né? A gente acaba que tem que conhecer um pouquinho do costume para poder atender melhor as pessoas que se socorrem da gente. Eu vou pedir um favor para você, Alessandro, quando alguma coisa for dirigida a mim, eu não consigo ler, né? Então, assim, se você ou eu leio, né, com óculos, Aham. né? Então, assim, ou é uma coisa ou é outra. Então, se eu, por um acaso, cumprimentar as pessoas, é porque eu não enxergo mesmo. Eu sempre Deixa esclareço comigo, Ana. na live, né? Na medida do que o pessoal for entrando, eu for te fazendo pergunta, eu dou uma paradinha e compartilho com você, tá bom? Tá, mas fico feliz que todos estejam aqui. Depois, aí a hora que acaba, eu consigo ver quem é que falou. É legal, quem se manifestou. Legal, então. Ó, você consegue conciliar tua carreira com momentos agradáveis viajando. E você mora em condomínio também? Então, eu morei em condomínio, que é isso, é daí que surgiu o trabalho que eu vou contar daqui a pouco, mas hoje em dia eu estou morando em casa, né? Mas eu morei em condomínio, foi daí que surgiu o meu trabalho. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu falo e as pessoas não acreditam, sabe? Mas eu gosto muito de cozinhar. Então, na pandemia, eu fazia os pratos diferentes e colocava no grupo de amigos do WhatsApp para ver os doces que eu estava fazendo, os pratos que eu estava fazendo. Eu falava, ó, eu punha, ó, você quer isso aqui, você quer aquilo lá, fazia bolo, fazia doce, fazia um prato especial, aí tirava foto e colocava nos grupos, só para perturbar, para movimentar a vida das pessoas. E você é da turma do sal ou da turma do doce? Tanto faz, tanto E faz. qual o carro-chefe da chefe Ana? Tanto faz também. É o que a clientela, na hora solicitar, estamos fazendo. Não tem tempo ruim, não. Mas se você tivesse que escolher um só, vamos lá, final do Big Brother, qual prato você escolheria, Ana, para fazer para mim? Olha, um prato que eu gosto de fazer muito, porque todo mundo gosta e lembra muito a infância, pelo menos as nossas, é doce de abóbora com coco. Hum, a- adoro, aceitei. Bolo de fubá, tá bom para você? Com bolo de fubá, tá bom para você? Maravilhoso. Você Obrigado, sentiu até querida. água na boca agora, né? Qualquer dia desses, hein? Tá combinado. Então, Tá bom, né? Mas é isso Ana, aí. Hum. que legal. Prazerzão falar com você. E há quanto tempo você está na profissão? Quanto tempo você já tem batalhado aí levando essa bandeira da mediação de conflitos? Bom, na profissão como um todo, na mediação de conflito, você quer saber? Vamos começar então na profissão como um todo. Bom, eu comecei a trabalhar faz mais de 40 anos, né? Então, eu fiz administração de empresa primeiro, depois eu fiz Uhum, direito, aí eu fiz pós-graduações em marketing, processo civil e métodos adequados de soluções de conflito. Métodos alternativos de soluções de conflitos e cidadania, tem que falar o nome correto. E aí eu trabalhava no setor privado, trabalhei em empresas, depois eu fiz direito e comecei a advogar. Num determinado uhum, momento, assim, desde o começo, eu me questionava muito, porque eu vinha de um segmento que tudo é para ontem, né? Então, você tem o teu pedido é para ontem, você tem que entregar daqui 10 dias, você tem que fazer as coisas acontecerem. E aí eu cheguei num cartório e perguntei, a colega pediu para eu perguntar quando que ia ter a juntada, né? Para quem não sabe, uhum, juntada é quando tinha processo de papel, a petição que você protocolava
ela era juntada no processo. E aí a escrevente falou para mim, 3 meses está demorando a juntada. Eu falei, não, assim, 3 meses? Como que era 90 dias, né? O cliente lá Uhum. esperando o resultado, e aquilo de fato me incomodou muito. Mas aí eu me formei, comecei a advogar, né? Então, aí eu comecei a trabalhar, até que um dia uma colega falou para mim que ela estava vendo conciliação, usava muita conciliação naquela época. E aí eu acabei sendo nomeada, também naquela época, um dos requisitos era ter 10 anos de formada em direito, só quem era advogado, ou membro do Ministério Público aposentado, ou juiz, desembargador aposentado, que poderiam ser os mediadores e conciliadores. Veja como mudou tudo. E Isso nós, quando foi isso nós isso, mais estamos ou no ano, menos, Ana? então, agora eu vou começar a situar a data. Isso foi no ano que eu comecei com a conciliação, no ano de 2004. Né? Então, daqui 2 anos, eu faço 20 anos de mediação. Né? Então, de quando eu fui nomeada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E continuo lá até hoje, como conciliadora e mediadora. Tá? E Então, teve alguma situação, Ana, que te deu um clique, daí para frente eu vou focar toda a minha energia nesse segmento, nesse nicho? aí, assim, aquilo que demorava 3 meses passou a demorar 6. Começou a demorar um ano, né? E aquilo vai dando agonia, porque você não consegue resolver e o cliente te cobra e não dá para você fazer nada, né? E com isso tudo eu fui fazer a pós-graduação na Escola Paulista da Magistratura em métodos alternativos de soluções de conflito, e foi quando eu morava em condomínio Uhum. assim, por uma é, é, aquelas coisas que estão escritas, né? Eu acabei sendo eleita síndica. Eu fui na reunião, porque a síndica morava do meu lado, e eu queria conhecer os meus vizinhos, né? E aí, acabei sendo eleita porque eu não sabia que existia a política de condomínio, eu só fazia cobrança de condomínio, resolvia problema, mas a política em si não, né? Aham. E aí, que hoje está muito mais até, e aí eu acabei sendo eleita assim. E eu estava dentro da pós-graduação nessa época. E na hora de escolher a monografia para ser feita, eu falei para os colegas, eu vou fazer sobre mediação em condomínio, né? Aí eles falaram, mediação em condomínio não existe, Pretel. Eu falei, bom, não existia, porque eu vou fazer o trabalho e vai passar a existir. E assim foi. E aí eu dei o nome de mediação condominial, porque à época só existia a mediação familiar e a mediação empresarial. Então eu achei que o nome, fazendo, né, a sonoridade parecida, ia ajudar para as pessoas decorarem o nome, vamos falar assim, para quem já conhecia a mediação empresarial. Né? Isso veio do meu marketing lá. Lembra que eu te falei também do marketing? Bom, Sim. enfim, e aí eu fiz o trabalho lá na Escola Paulista da Magistratura, e desde lá estou vendo cada vez mais o trabalho de mediação condominial. Né? A gente vem, todo dia muda condomínio, ser mediador de conflitos em condomínio, mediador condominial, requer, primeiro, muita prática, mas requer também você entender o condomínio, né? Entender como funciona aquele mecanismo, porque é sempre muito complexo. Né? Esses dias, uma desembargadora ela estava fazendo uma palestra e ela falou assim, olha, vocês querem ver, por exemplo, um conflito que todo mundo acha que é um conflito pequenininho, e quando você vai ver é um conflito enorme, é conflito em condomínio. Ela mesma falou na palestra, sabe? Então, assim, é bem isso que acontece. A hora que a gente chega para atuar como mediador no condomínio, a gente vê muito isso. Né? Aqui,
o que parece uma situação normalmente não é aquilo que está no iceberg. A gente diz que existe um iceberg. O que está acima da água é a posição das pessoas, é aquilo que elas estão falando que elas querem. O que está embaixo da água são os interesses, são aquilo que elas de fato querem. E dentro do condomínio, isso então é mais, é muito mais, qual que é a palavra que eu vou usar? Ele é muito mais subjetivo, porque a pessoa não quer deixar que transpareça qual é a real finalidade daquilo que ela está propondo, né? Então, aí é mais complicado. E hoje eu tenho um medo muito grande, sabe, Alessandra? Eu tenho falado muito isso, eu tenho visto pessoas, como em qualquer área, né? A área de condomínio é uma área que atrai, que as pessoas acham que a gente ganha muito dinheiro, né? Então, e são pessoas aventureiras, aventureiras, gente que não sabe fazer. Eu falei para uma delas, falei, olha, você vai fazer uma mediação dentro do condomínio, você vai estragar o teu mercado e o meu, né? Então, assim, pensa para fazer, pensa para ir para essa área, mas eu estou estudando, mas não basta. Você tem que ter uma série aí de requisitos de estrada, de carimba, né, para poder fazer. E assim, como essa pessoa, outras tantas. Então, para aqueles que estão nos escutando, procurem pessoas que tenham referência, que saibam o que estão fazendo, que tenham estudo, sabe? Às vezes a pessoa se gaba lá de título, mas e sabe fazer, e como é que vai fazer? Né? Então, assim, isso é muito importante. Né? E eu sempre falo, a gente faz muita mediação dentro dos condomínios, né? Dentro do fórum ou através da tela. Através da tela não tem problema que ninguém consegue bater um no outro, né? Mas dentro do fórum a gente tem a polícia judiciária. Agora, no condomínio vai apanhar se não souber conduzir, né? A condução, o maestro disso tudo é o mediador. Então, ele tem que realmente saber prestar um bom serviço, né? A minha temeridade hoje é essa, né? Tanto que eu sempre falei que eu ia ficar feliz o dia que a gente tivesse um mediador nos shopping centers, né? Como você tem as lojas, tivesse também mediação, câmaras e etc. Mas prestar um serviço bom. Eu sei que é utopia, que em qualquer segmento a administradora tem a boa e tem a ruim, o médico tem o bom e tem o ruim, o advogado tem o bom e tem o ruim, né? Mas uma coisa que está se sedimentando agora realmente é necessário que tenha pessoas muito bem preparadas. E, Ana, há 20 anos atrás, aproximadamente, você Oi? decidiu abrir esse mercado por uma dor própria. E isso é muito nobre. De lá para cá, se a gente for falar um pouquinho de números, quer dizer, pandemia, violência doméstica, as pessoas surtando aí porque ficaram desempregadas. Você tem hoje mais ou menos um número, um dado, para a gente ancorar as próximas perguntas? Qual está o tamanho hoje do problema que que você e outros especialistas se predispõem a resolver? Assim, eu sempre falo que o campeão dos campeões, né? Não fazendo homenagem ao Corinthians, porque hoje é dia do Corinthians, não fazendo homenagem ao campeão dos campeões, é o barulho. Um salve para os corintianos de plantão. Salve para os corintianos. Então, assim, é o barulho. O barulho é realmente aquilo que incomoda muito. Né? Não, a turma costuma falar os 5 T's, todo mundo repete. Mas a criança, o que é? Barulho. O cano, o que é? Além da própria água, o barulho. O cachorro, o que é? O barulho, quando não é o cheiro junto. Né? Festa, barulho. Né? Então, assim, são várias situações dentro do condomínio que o barulho, ele realmente incomoda. E nós temos que ver a sensibilidade de cada um. Então, quantas vezes você está, por exemplo,
na sua casa e você está escutando alguma coisa, alguém fala para você, ai, Alessandra, está muito alto. Ou você fala para alguém da sua casa, olha, está muito alto, dá para baixar um pouco? Porque você não está num bom dia, porque você tem que prestar atenção numa outra coisa. E isso aconteceu muito no condomínio, principalmente na época da pandemia, né? Porque, Uhum. assim, tinha gente que tinha que estudar, tinha gente que tinha que trabalhar e tinha criança dentro de casa no apartamento de cima. E aí, Turnos diferentes. e aí, o que você faz? Amarra as pernas das crianças? Tampa a boca do cachorro? Amarra o cachorro? E aí, você tem que administrar, né? Você tem que sentar e dialogar, e conversar, e implantar a, a, as situações que aparecem dentro do condomínio através do diálogo. Né? Perfeito. Eu não sou a favor de armas, nunca fui. Prego a paz social. Eu falo que a mediação condominial é um instrumento de pacificação social. Assim, se isso nos sensibilizar, isso é pieguice, é quase religioso, eu falo, olha, a paz valoriza teu patrimônio, tá? Então, aí, bolso, todo mundo entende. Falando, é verdade. Falando de barulho, Ana, eu passei alguns bons bocados aí com vizinhos por causa de barulho. Já É, vivenciei briga, estava até te contando, né? Quando a gente é. conversou, festa, o pessoal fazendo churrasco na varanda até de madrugada e por aí vai. Você tem algum caso que você pode compartilhar com a gente aqui que foi atípico, que terminou bem? Tem vários, né? Mas, assim, esses dias, um advogado, graças a Deus, os advogados estão entendendo que eles são bem-vindos na mediação, mas que tem algumas situações que eles passam e que eles têm que dar a solução, que talvez na mediação seja melhor. Para o condomínio, ele vai dar uma orientação que para aquele cliente dele é melhor. Então, o que Uhum. chegou para mim, através do advogado, é que é, a cliente dele tinha falado que ele tinha que fazer uma notificação para uma pessoa que ele era um condômino antissocial. E antissocial é pesado, porque daí você tem que entrar com uma ação, provar que ele é antissocial, para ele deixar de conviver, mesmo sendo dono daquela propriedade, sair daquele convívio, daquela coletividade. É Né? quase um convite para se retirar do condomínio já, né? Tá carimbado ali. Pois é. E aí eu posso te dizer que acabou num acordo. Não tinha nada de antissocial. Nada, nada. Absolutamente, o rapaz não tinha nada de antissocial. Né? Então, na hora em que foi colocada as questões do que estava acontecendo com ele e com quem estava ocasionando o barulho, né? Aí as pessoas realmente chegaram a um acordo e tomaram as providências que tinham que ser tomadas na questão do barulho, e fizemos o acordo e todo mundo saiu feliz e contente. Né? Então, isso é muito interessante e não precisou da notificação e ele continua na casa dele, né? E está tudo certo. Né? Esses dias eu conversei com a síndica falou assim para mim, nossa, eu estou numa paz, né? Ela falou assim, acho que eu vou fazer um altar para a senhora. Eu falei, olha, é Santa Ana, tá? Fala com a Santa Ana que ela me manda né? Então, assim, veja, isso é uma satisfação. Óbvio que ganhar o dinheiro é muito legal, evidente que é. Mas é muito legal quando você escuta, olha, eu estou em paz agora, né? Porque o nosso lar é sagrado, né? Ninguém, a não ser aqueles que têm patologia, né? A não ser aqueles que têm patologia, esses vivem num conflito eterno até com eles mesmos, né? Eu Você falo que sabe, Ana,
que eu acredito que às vezes as pessoas elas nem sabem que estão incomodando e é um direito delas saberem, né? Pois Através da é, comunicação, da abertura de um diálogo. Muitos moradores aí são rotulados como diabo na terra porque está incomodando uma sensibilidade específica de um vizinho, mas esse exato. morador, essa pessoa que está incomodando, não sabe que está incomodando. Muito louco isso, né? E tem uma outra coisa, né? Eu falo que depois do livro de ocorrência, Deus criou o WhatsApp. Eu não sei qual dos dois é pior dentro do condomínio. Eu Cada um não tem seu sei. veneno. Eu não sei qual dos dois transmite mais conflito, né? É uma linha de transmissão de conflito, É o né? análogo e o digital. Tanto, Cada um Então, assim, causando. cada um causando. Então, assim, esses tempos, eu sempre conto essa história. Eu estava num grupo do WhatsApp, alguém colocou alguma coisa lá e eu falei. Quando eu falei, alguém veio e deu uma burdoada em mim. Carla, Eu, boa noite. eu fiquei quieta, né? Fiquei quieta. Aí veio uma terceira ou quarta pessoa e falou assim: ela quis dizer que. Como é que a pessoa sabe o que eu quis dizer? Né? Então, assim, eu tenho que esclarecer. E aí eu te falo mais. Por exemplo, por que eu falo que a mediação ela é uma medida socioeducativa? Eu entendo que ela é uma medida socioeducativa. Por que ela é uma medida socioeducativa? Veja, você tem lá aquele condômino que não deu sorte, ou a mãe dele não educou, ou ele não aprendeu, né? Tem as duas opções, ou as duas juntas. Ela não educou e ele também não aprendeu. Bom, enfim, está lá o condômino que vai fazer uma festa e que daí ele coloca no orçamento da festa a multa. Então ele vai pagar de refrigerante tanto, para o rapaz para animar a festa tanto, a comida tanto, não sei o que tanto, e a multa da festa tanto. Já põe no plano diretor da festa. Ele já vem no plano diretor da festa. Como o Né? Gabriel Carpá gosta de, né, de trabalhar o plano diretor, o É, morador tá copiando o Gabriel. exatamente. O Gabriel é gente fina pra caramba, né? Só para você ter uma ideia, o Gabriel a administradora dele, a GK, para quem não conhece, vou fazer propaganda para o Gabriel. Ela é amiga da justiça. Ela Sim, né? Então, assim, isso é muito legal. uma das melhores administradoras do Brasil, com E certeza tem, absoluta. e tem tudo a ver com ele, né? A GK é ele, né? Então, assim, bom, aí, enfim, as pessoas já põem no orçamento. Muito bem. Se você coloca a mediação na convenção, eu entendo que no regimento já estava bom. Mas aí meus colegas vão dizer que não pode, que não quer. Então põe na convenção, tá? Para não ter discussão jurídica, né, do sexo dos anjos, se pode, se não pode, então põe na convenção. Antes de qualquer advertência, ele é obrigado aí, se estiver na convenção, ele é obrigado a participar. E aí, se ele não participar, aí ele é multado. Mas aí ele é multado em 10 vezes por não ter participado. Aí a conta da festa começa a aumentar. Né? Então, E assim, quando dói no bolso, a famosa dor no bolso. Então, não adianta você ter uma multa igual. Né? E aí a mediação, por que eu falo que ela é socioeducativa? Porque ele vai sentar, o mediador tem que explicar todo o procedimento. E toda vez que o mediador tem que explicar o procedimento, pelo menos de 15 a 20 minutos leva. Você imaginou um sujeito que não gosta muito de cumprir regras, a cada regra que ele infringe, ele tem que escutar 15 minutos no mediador falando. é melhor não infringir, né? Eu acho que ele vai Vai chegar repensar. uma hora, chegar uma hora que a gente Vai vai cansar de ganhar. sentar no banquinho. Vai chegar uma hora que a ideia é ganhar pelo cansaço, entendeu? E talvez você dando voz para aquela pessoa e falando a necessidade da coletividade, etc, etc, é aí que se torna uma medida socioeducativa. Sabe? Legal, Então, Ana, eu vou pedir só uma pausinha
Fale. Para primeiro, ó, dar uma boa noite para todos que estão com a gente agora. Meu muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a Ana, que estão aqui com a gente toda quinta às 9 da noite. E você que está gostando desse conteúdo e vai ficar com a gente, que tal convidar seus familiares, seus amigos, o vovô, a vovó, o gato que está aí dormindo? Só tacar o dedo no aviãozinho aqui. Eu vou fazer isso também um minutinho agora, viu, Ana? Quer fazer também? Eu não, porque de repente Ó, cai, eu não vou fazer nada. Eu então vou ficar tá. assim. Eu não quero fazer Então tá, nada ó. porque é para não estragar nada, assim, para não Segura o cair. dedinho aí, então, que eu vou fazer aqui, ó, rapidinho. Vou ver aqui se eu consigo convidar alguns amigos, conhecidos rapidinhos aqui, ó. Pronto. Legal. Ana, tem uma primeira pergunta para você, que é assim: por que os síndicos precisam hoje saber mediar conflitos? Então vamos lá. Isso também é uma outra questão. O que que eu falo? Assim, quando eu falei o síndico mediador, um colega olhou para minha cara e falou assim: você não sabe que ele é o representante legal do condomínio e não pode se intervir com os condôminos? Eu Boa. falei, boa, eu falei, sei. Então é melhor ele ser um síndico boxeador. Aí vai ficar mais legal, né? Em vez de ele ser um mediador, ele vai ser um boxeador. O que que eu falo? O síndico, ele tem que, se quiser, aprender as técnicas que ele não precisa usar de uma forma cartesiana. Ele pode usar as técnicas sem a pessoa nem perceber que ele está usando a técnica. Tá? Tem gente que tem o dom de ser um mediador nato. Então, o síndico ele faz aquilo naturalmente. Ah, mas tem isso? Tem. Não tem pessoas que pegam um lápis de cor no restaurante e faz um desenho magnífico numa mesa de bar? Eu, se eu tiver que fazer um desenho, nem magnífico, nem em lugar nenhum. Né? Então, assim, mas tem gente que tem aptidão. Como tem gente que é mediador nato. Ele tá. Se ele não quiser, ele chama, se ele não quiser, ele pode aprender essas técnicas. Então, são técnicas de comunicação, são técnicas da mediação, da negociação, que ele pode aplicar numa conversa informal como a nossa aqui, e aquilo, o conflito não cresce. Por quê? O conflito ele é uma pedrinha que você joga no lago, e aí como aquelas vai aumentando. Se você não resolve a questão, o conflito não acaba. Não adianta você achar que ele vai acabar por si só. Né? Ele não vai acabar por si só. Né? Então, Amplifica, né? ele amplifica, exatamente. Agora, eu não quero, eu não tenho aptidão. Hoje eu falo que eu aprendi como é que eu tenho que falar para os síndicos. Né? Eu conserto conflito. Não sou milagreira, mas conserto conflito. Não faço milagre. Eu preciso da boa fé dos envolvidos. Eu preciso que as pessoas tenham boa fé para resolver as questões. Mas agora tem quem conserta o conflito. Né? Então, do mesmo jeito que conserta elevador, do mesmo jeito que conserta bomba d'água, do mesmo jeito que conserta portão de entrada. Né? Então, hoje você tem um profissional gabaritado que pode auxiliar o síndico nessa questão. E por que é bom para o síndico ele ter esse profissional? Porque, assim, por mais que se fale para o síndico, mas o síndico não tem que se envolver na questão de vizinhança. Alertando aqui, gente, que não é só questão de vizinhança, nós temos gestão, nós temos questões com consultora, né? Mas vamos nos ater agora na questão da vizinhança. Talvez as outras a gente faça um outro dia, fale de outros conflitos, né? Na questão da vizinhança, o síndico ele não pode se envolver, tudo bem, ele chama alguém, então ele tomou a providência. A pessoa, se não está na convenção, ela não é obrigada a participar. Mas ninguém pode acusar o síndico que ele não tomou uma providência. Ele tomou uma providência. Não ficou omisso. Então, assim, exato. Então, assim, o síndico fez aquilo que era possível para ele fazer naquele momento. Acabou a luz do prédio. O que ele vai fazer? Ligar para a Eletropaulo. Se ele não ligar para a Eletropaulo não vem. Né? Então, qual é a providência que ele tem que fazer? Ele tem que ligar para a Eletropaulo.
né? A mesma coisa. Se a Eletropaulo demorar para vir, não é culpa do síndico. A mesma coisa a gente manda carta convite, porque não é obrigatório, a mediação só se tiver na convenção ou no regimento né, ela é obrigatória. Se não, as partes comparecem se quiserem. Mas aí o que a gente coloca? Ela é sigilosa, ela é menos custosa, ninguém fica sabendo o que aconteceu, eu não posso servir de testemunha, não pode colocar prova nenhuma. A gente só pode dizer, a única coisa que eu posso redigir no termo é: olha, o acordo foi feito, vai ser cumprido assim, 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 assim. Ou não foi possível a mediação. Se eu colocar não foi possível a mediação, eu não digo por culpa de quem, se compareceu, se não compareceu, nada. Mas amanhã, o que o síndico vai fazer? Olha, eu tenho um documento aqui que eu providenciei. Ele tira aquela atribuição que não é dele, ele conta para os outros que não é dele mesmo, mas que ele tomou a providência necessária. Agiu, foi proativo, utilizou uma ferramenta que é muito funcional e que está aí em evidência, né, no cenário atual, haja visto o volume de problemas. E por que não também utilizar a comunicação? A gente sabe, Ana, que tem muitos síndicos que são tímidos, não gostam de se expor, tem dificuldade de falar, eventual gagueira, ou acha que se começar a se expor, a demanda vai aumentar, porque ele está mais visível, está mais presente, está sendo melhor percebido. Como que você acha que a comunicação tem link com a mediação de conflito na vida de um síndico que tem esse poder, né, como você falou? Ele tem um poder ali, às vezes está congelado, ele consegue alavancar, se capacitando, contratando um consultor, mas como que a comunicação pode ajudar o síndico como mais uma ferramenta a reduzir conflitos no condomínio, na sua opinião, Ana? Na realidade, a comunicação está inserida, né, dentro da mediação. Né? Eu, quando sou mediadora, eu vejo a linguagem verbal e não verbal. Eu escuto a entonação, tudo isso é comunicação. Se eu chego para você e falo assim, olha, tá engraçado hoje. Ou eu falo para você, putz, você está engraçado hoje, hein? A entonação é diferente. Então, assim, dependendo do tom daquilo que você fala, o receptor, né? Ele escuta de uma outra forma. Né? Então, isso a gente chama de ruído de comunicação. São os ruídos de comunicação. Por isso que eu falei do WhatsApp lá atrás, que é a letra fria do WhatsApp, é a letra fria do caderno de Ocorrência. de ocorrência. Né? Então, a entonação é muito importante. Né? A gente dá aula sobre. Eu dou aula, eu falo muito da mediação, mas eu dou aula de comunicação, eu dou aula de linguagem, eu dou aula de negociação, né? Então, isso tudo está inserido dentro da própria mediação ou não. Por isso que eu falo que a hora que o síndico ele adquire algumas técnicas, para ele aperfeiçoa o trabalho dele. Então, Perfeito. É um aperfeiçoamento do trabalho dele. Quando as pessoas fazem curso de síndico profissional, eles veem como é que é a parte de engenharia, como é que é a parte de segurança, mas eles serão engenheiros? Não. Eles serão vigilantes? Não. Eles estão aprendendo o que é que existe dentro do condomínio, a infraestrutura do condomínio. Né? E a mediação é a mesma coisa. A comunicação é fundamental para tudo, né? Tudo. Sem dúvida alguma. E nos condomínios, Ana, que já está com uma cultura aí mais evoluída, né, de aplicação de ferramentas aí para dirimir, minimizar aí os conflitos, as brigas, os condôminos encrenqueiros. Como que você acha que os moradores se beneficiam dessa cultura? A gente está falando com o olhar voltado ao síndico. Vamos olhar do outro lado do balcão agora, o cliente do síndico. A paz valoriza o seu patrimônio. Se eu for comprar, assim, eu já tive casos e a polícia ia de assim e o outro também no condomínio.
O condomínio estava sendo desvalorizado, foi desvalorizado como um todo, Espera aí que eu porque hoje, tô com um conflito aqui, Ana. é, Acabou de vir conflitar aqui na nossa live, ó. é, ele, assim, um condômino, segundo ele teve orientação, e quanto mais ele chamasse a polícia, melhor era para caracterizar a atitude do outro, que naturalmente ele achava que estava errado. Quer Né? dizer, Então, gasolina no fogo. porque o que, que acontece? Se você mora num bairro, né, aí você resolve mudar de bairro. Primeiro, hoje as pessoas procuram na internet para saber se tem processo naquele condomínio. Segundo, é só ir numa padaria. Conversa com o cara do balcão da padaria. Ó, você sabe como é que é aquele condomínio? Ih, não vai lá não, cara. Lá tem só briga. Você cada rebu que tem naquele condomínio. Olha, saiu uma briga tão feia semana passada que por pouco não saiu faca, não saiu morte. Pronto. Aquilo desvaloriza todo um condomínio. Muito. Né? Então, assim, é o que eu falo. Se não for por amor, a paz valoriza o seu patrimônio. Né? Então, se eu chegar e falar para você, olha, eu estou vendendo aqui meu apartamento, Alessandro, pode comprar. Não tem briga aqui nesse condomínio. Você falou, opa, é o paraíso. É a harmonia que todos buscam, né? É a harmonia que todos buscam, exatamente isso. É a harmonia que todos buscam. Ana, Essa é a olha, ideia. Diga. a gente está andando bem na live e eu gostaria de perguntar aí para todos os queridos que estão com a gente hoje, se vocês estão gostando, mostra pra gente em forma de coraçãozinho. Vamos tacar o dedo no coraçãozinho aí, gente. Quando o pessoal coloca o dedinho no coração, o que que acontece, Ana? A gente se sente amado, não é verdade? Não E é essa live, verdade? ela vai alcançar mais pessoas que estão buscando Ah, esse é? conteúdo também. É verdade, olha Ah, é lá. por isso que é o Olha o coraçãozinho? coração aí, gente. Olha aí, Ana. Opa, o Pessoal, coraçãozinho. olha Ai, o amor que o pessoal tem por você, Ana. eu gosto das pessoas, sabe? Eu gosto do ser humano. Eu entendo essa minha fala hoje em dia muito como uma missão mesmo, né? De fazer o meu papel na pacificação social do país. Nada, não estou falando de religiosidade, não é nada disso. Mas cada um tem que contribuir, é uma questão de cidadania, né? Cada um, com o seu trabalho, ele pode contribuir para uma sociedade melhor, para uma sociedade Exato. pacífica. Né? Às vezes as pessoas falam assim para mim, ah, mas você não cansa de falar sobre isso? Eu falo, o dia que não tiver conflito em condomínio, não preciso mais falar. Enquanto Eu tiver acho conflito em que condomínio, eu vou falar, ué. Eu acho que a geração atual dos síndicos e as novas, eles já vão dar um jeito, até as construtoras, né? Porque elas estão pensando sempre em inovação, de embarcar a mediação de conflitos em Já todos os tem, condomínios. É, já tem construtora colocando nas convenções. Eu já eu tenho. preciso ter um aplicativo ou via interfone, qualquer formato que seja, mas que eu possa contar com esse serviço já embarcado no condomínio. Eu acho que isso não é nem mais serviço agregado, já é valor que tem que vir embutido no condomínio, né? Já tem construtora que está conversando, colegas advogados que dão assessorias para construtoras, estão orientando nesse sentido, Porque é sabe? uma pauta Porque latente, tudo né, da é um sociedade. elo. Tudo é um elo, né? É uma cadeia. Nós todos aqui somos elos, né? Da mesma corrente. Então, assim, um propagando de uma forma, outro de outra, né? Assim, eu fico de verdade. Para quem fala isso desde 2008, são 15 anos, né? Que eu venho falando sobre isso. Agora está na moda. É. Agora está na E moda. Mas eu não é fico o dia que eu estou pensando, eu fico pensando na redução que o morador, que o síndico tem, que todo o ecossistema tem, né? Quando você resolve um problema, você evita uma morte, você evita que um morador ele faça um distrato da locação, e aí vai ter uma briga se ele vai pagar ou não a multa para o locador. Você economiza tempo, você economiza dinheiro e você economiza também um dos recursos mais escassos que a gente tem hoje, que é a energia mental, né? A gente
foge de conflito, foge de qualquer briga, porque na altura do campeonato a gente sabe, a gente tem tanta responsabilidade, tanta demanda, e já tem uma estrada aí percorrida, que a gente sabe como é que a gente fica drenado, quando é que a gente, né, como é que a gente fica triste, a gente fica chateado, quando a gente entra em conflito com alguém que a gente gosta. Pois Então, é, olha a economia, né, Ana, que se tem quando a gente pois pode é. contar com serviços, né, com profissionais que você abriu o caminho aí, né, Ana? Exatamente, essa é a ideia. A ideia é propagar cada vez mais com bons profissionais, e tem muitos bons profissionais que trabalham na área, né? E assim, a gente continua falando. Eu falo, olha, eu agora numa altura do campeonato, algum dia tem que parar, né? Então, Tem um a- comentário aqui, Ana, ó, da Excom Administradora. Administradoras como a nossa que orientam a mediação como caminho para a solução de conflitos. As administradoras estão proativas também nessa então, demanda, não, né? então. Hoje mesmo, né, uma administradora muito conhecida aqui na cidade foi nos visitar lá na Câmara e ela, assim, está agregando, né, no trabalho dela, ela está oferecendo como valor agregado os serviços dela à mediação. Porque, assim, Tem, o caminho, eu falo assim, que o conflito, o caminho é sempre o mesmo. Se não tiver portaria virtual, o primeiro que sabe do conflito é o porteiro. Depois é o zelador, depois é o síndico, depois é a administradora, né? Depois é o advogado, né? E aí leva para a Assembleia. E aí resolve ou não resolve. Aí processo judicial, mas o caminho é sempre o mesmo, né? Então, assim, a administradora oferecer como valor agregado é muito interessante. sensacional. Tem mais um comentário aqui para você, da Karina. Karina está sempre com a gente aí. É uma excelente gestora de condomínio também. E está aí nessa jornada de sindicatura. Atualmente, a mediação de conflitos é primordial. Pós-pandemia, as pessoas estão excessivamente reativas. Descobriu-se que moram pessoas nos condomínios, né, na pandemia, né, Ana? Não, eu falo sempre, eu sou um pouco espirituosa, às vezes até demais, né? Mas eu falo que o marido descobriu que tinha mulher, a mulher descobriu que tinha marido, né? Durante a pandemia. Teste Por de quê? fogo. Porque assim, casal moderno. Então, casal moderno, como é que é a vida, né? O de um casal moderno, assim. Casal típico São Paulo, né? Pessoas que trabalham em grandes empresas, por exemplo. Vamos falar assim, saem os dois para trabalhar, normalmente os dois estão em fase de pós-graduação, né? Então, à noite também tinham aula, isso tudo era tudo presencial, né? Lembra disso? Todo mundo Muito. presencial. Bom, aí chegava no sábado, tinha as tarefas de casa, né? Então, lavanderia, supermercado, festa de criança na escola, etc, etc, etc. Né? No domingo, todo mundo cansado, vamos almoçar fora. De tarde, o cineminha ou passear na praia ou qualquer coisa. E começava a semana de novo. Aí, de repente, todo mundo junto, todo mundo tendo E que tinha resolver. reclamação também, viu? Ai, Sim, mas Benê, peguei um trânsito para vir trabalhar, não aguento mais aqui esse ar-condicionado, queria tanto ficar em casa. pois é. Mas aí, de repente, todo mundo em casa, né? 24 horas por São dia, extremos, né? né? 24 horas por Tem dia, mais um comentário aqui para você, Ana. Ó, com medo de Adriana morrer. Werneck. Fala. Boa noite, Adriana. Sobre comunicação, o síndico pode responder apenas para a situação e não dar informações para a oposição. Precisamos de mediação urgente. Pretel Mediação e Arbitragem. Entra no meu Instagram, posso fazer propaganda? Entra no meu Hashtag site, fica a dica aí. entra no meu site da Pretel Mediação e Arbitragem, né? Então, assim, e a gente pode sanar todas as dúvidas, né? Óbvio, né? É uma coisa Legal. nova, implantando, né? É natural que as pessoas tenham dúvidas, né? Para você ter uma Muitas. ideia, num ano eu fiz 40 lives, tá? Convite. Eu não fiz nenhuma, eu não sei mexer nesse negócio direito até hoje. Isso é verdade. Eu tenho essa prerrogativa, né? E assim, mas as pessoas,
Ah, mas você fica falando, você não ganha nada com isso. Eu falo, gente, de novo, o intuito é maior, é uma questão de cidadania, é uma questão de querer ver um país melhor, é uma questão de cada um contribuir com aquilo que entende que é necessário. Né? Então, Claro, essa é a porque ideia. a gente vive em condomínio, você está em casa agora, Ana, mas a gente vai para a rua, né? E aí, quando a gente está fora do carro blindado, como é que faz? Como é que faz? Né? Como é que faz? Ana, E estamos chegando no fim da live, ainda tem mais uns minutinhos, tá? Eu sei que a gente já passar da meia-noite aqui fácil, porque o papo é maravilhoso com você e você tem muito conteúdo. E a gente está precisando muito, né? Nos harmonizar dentro de casa e fora de casa também. Qual a sua dica de ouro de onde os síndicos podem começar, né, a implantar essa cultura da pacificação, da redução de problemas, mediação de conflitos nos seus condomínios? procurando uma mediação, né? Perguntando. E aí, um dia um advogado falou assim para mim, eu quero que você me convença que isso é bom. Eu falei, eu não tenho que convencer ninguém. Se, se você quiser falar para o teu cliente, você fala. Se não quiser, se você não falar, o teu colega vai falar que existe a mediação. Só isso. Né? Eu não tenho que convencer ninguém, eu tenho que falar o que existe. Né? Então, os síndicos, eles podem, se eles não quiserem, é o que eu falo, procura no Google, põe meu nome lá, vocês vão achar tudo que eu faço. Né? Então, aí agora eu vou fazer propaganda minha de novo. Né? E dá para implantar no condomínio. Né? A gente tem condomínios que são tão conflituosos, nós temos condomínios que são cidades. Então, nós temos condomínios que a gente faz plantão semanal, tem condomínio que é plantão quinzenal, tem condomínio que é esporádico, né? Mas cada vez que tem a pessoa, antes de dar andamento, ela nos procura. Né? Então, tudo isso é aquilo que eu falo, você economiza, porque o conflito não é só a questão econômica, mas a questão emocional. E toda vez dentro do condomínio, você tem a propriedade envolvida. Né? Então, as pessoas não falam assim, o meu apartamento, as pessoas falam o meu prédio. Ela enxerga o prédio como um todo dentro só dela. Na própria comunicação, na própria fala, as pessoas se expressam dessa forma. Né? Então, isso é complicado, porque eu vejo o prédio como um todo. E aqui eu quero fazer também, aproveitar para falar que a mediação, gente, para quem está nos escutando, nós temos especialistas em agronegócio, e nós temos especialistas em empresarial, em escolar, em hospital. Hoje, a mediação ela está sendo setorizada, de fato. As pessoas que estudam a mediação, que trabalham com isso, cada uma no seu mercado de trabalho está se especializando cada vez mais para entregar um bom serviço para a população. E a mediação familiar, né? Que é aquilo que eu falei, nasceu a mediação familiar e a mediação empresarial. E aí eu criei a mediação condominial. Né? E depois Perfeito, disso, Ana. vieram todas as outras mediações aí que estão sendo utilizadas. É necessário entender o Setores. contexto e um histórico para poder performar melhor, né? Exatamente. Então, assim, eu quis dar esse histórico justamente para situar, mas em vários segmentos você pode aplicar esse instrumento, né, que é um instrumento barato, barato Uhum. economicamente falando e emocionalmente falando. Porque, assim, Perfeito, com toda vez. certeza. Porque um ser humano normal, e aí eu tive experiências dentro do fórum, e uma senhora falou para mim, ela tremia tanto, eu falei, a senhora já veio no fórum alguma vez? Ela falou assim, não, porque eu não sou bandida. Era uma mulher de 70 e tantos anos, que o marido tinha morrido, tinha uma empresa, tinha um processo, ela teve que ir lá no lugar do marido. Para ela, naquela época, estou falando de coisa de 15 anos atrás, mas foi tão marcante para mim, porque para aquela mulher entrar no fórum era um ultraje. Imagina, ela tem que ir lá num processo judicial. Você entendeu? Então, Você vê os valores dela, né? para aqueles que não estão na lida, eu, antes de ser advogada, eu entrei no fórum uma vez, que bateram na traseira do carro e não queriam pagar.
Eu entrei no fórum e saiu uma mediação, né? Então, assim, eu não era advogada, não era nada. Naquela, quer dizer, era tudo, né? Era profissional, mas não era da área do direito, nem da mediação, né? Eu só entrei uma vez, eu falo sempre, ninguém, com raras exceções, né? Mas ninguém vai passear no fórum, ninguém vai passar em cemitério. É difícil, as pessoas evitam. São lugares que a gente evita de dar rolê, né? Você vai no Parque Ibirapuera, é outro lugar. Ninguém vai no fórum porque quer, né? Então, Com certeza, se a gente pode evitar gastrite, né, Ana? Para que pegar, né? os operadores do direito estão acostumados, mas para quem não é operador do direito, esse dia a dia não faz parte da vida dele, né? Ana, ó, antes da gente encerrar, eu costumo sempre abrir a oportunidade para alguém que está aqui com a gente, que gosta muito do tema, que está curtindo, entrar na sala aqui e fazer uma pergunta para você e depois a gente encerra. Tá Topa? bom, topo, tranquilo. Então, ó, tem um comentário aqui da Síndica Mônaco que ela fala assim, mas vocês já vão encerrar a live? Façam um webinar. Então, eu gostaria de saber se a Síndica Mônaco quer entrar na sala aqui com a gente, ao vivo, para todo o Brasil. Olha a responsabilidade, hein, Ana? E aí ela pode fazer uma pergunta com você e a gente conversar. O que você acha, Síndica Mônaco? Posso te chamar aqui para falar com a gente na sala? Vamos ver se ela responde, Ana. Que oportunidade, hein? Tá à frente aí com você para te fazer uma pergunta. Olha lá, ela topou, hein? Vou chamar ela, hein, Ana? Sim, senhor. Vamos lá, então. Vamos lá, Síndica Mônaco. Deixa eu ver aqui como é que eu consigo te convidar, entrar ao vivo. Legal, ó. Fiz o convite. Vamos ver se ela entra na sala com a gente. Esses dias fizeram isso, a moça falava assim, não posso entrar. Eu acabei de lavar o cabelo, estou com toalha na cabeça. Foi muito legal. Ela justificou por que ela não podia entrar. Olha, foi um argumento super válido, viu? Tá com um álibi perfeito. É. Deixa eu ver, eu vou tentar mais uma vez, hein, Síndica Mônaco. Eu também sou tímido, por isso que eu tô aqui fazendo a live para me destravar. Eu sempre falo, eu tímida nunca fui, cara. Mas eu te garanto que vai dar tudo certo, ó. Vou te chamar aqui mais uma vez, hein? Essa Passa a bola? qualificação eu nunca tive, ser tímida na vida, nunca tive. Tá bom, a Síndica Mônaco passou a bola. Mais alguém gostaria de entrar aqui ao vivo com a gente? Vou dar 10 segundinhos, tá, Ana? Sim, senhor. E o portal vai fechar. É. Ela Se cai, ninguém, né? se ninguém der um oi aí, a gente vai encerrar a live então. Ninguém quer entrar, ninguém quer conversar ao vivo em cores. Gente, mas só tem tímido aqui hoje? Tá todo mundo com vergonha da Ana? O que tá acontecendo, Ana? Não vai ter nota, não. Ó, vou chamar mais uma vez, hein, Síndica Mônaco. Só para você ter uma ideia, assim, eu dei aula sobre a capacitação, né, de condomínios. Eu dei aula durante 10 anos na ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, e no IASP. Fazia parte do corpo docente e em outras escolas, inclusive na minha instituição formadora, que é a Pretel Mediação e Arbitragem, né? Então, assim, a gente fala muito. Ixi, quem está aí? Deixa eu ver se eu conheço. Temos aqui a Silvânia. Boa noite, Silvânia. Tudo bem? Voltou para Carla. Oi, Carla, tudo bem? Carla Mônaco, tudo bem e vocês? Tudo. Ah, conseguimos pegar você, Carla. Tô aqui de pijama em casa, tô escutando. Tá valendo. E não tá bom? Tá valendo. Obrigado por participar com a gente. Obrigado. Eu sei que você tá sempre com a gente aqui. Sim, assim, sim. Vamos combinar aqui, então, um tempo para a gente poder bater esse papo. Conta um pouquinho, Carla, como que é a tua atuação na área de condomínio. E depois faz uma pergunta para a Ana, para a gente bater essa bola, tá bom? Sim, claro. Bem rápido, eu tô iniciando agora,
né? Faz 4 anos que eu tô na área, tô aí me profissionalizando, estudando. Tô com 2 condomínios, graças a Deus. E Amém. estamos, Prosperidade. sim, estamos aí na batalha, né? E a minha pergunta, para falar a verdade, que assim, eu acho muito interessante essa área, né, de mediação. Eu gosto muito de participar quando tem algum tipo de problema no condomínio. Parece que às vezes você tem o feeling, né? Nunca estudei essa parte da mediação e eu queria indicações para se profissionalizar nisso daí, né? Para a gente conseguir levar a parte condominial mais tranquila, né? Porque a gente sabe que é o bicho de 7 cabeças, né? E quanto mais estudar, mais se profissionalizar, melhor. Então, a minha dúvida é isso. É mais direção de estudo. Na realidade, assim, pode fazer aqui propaganda, eu já fiz a da GK, agora eu vou fazer da Gabor, tá? Eu já fiz cursos para síndicos pela Gabor, falando de mediação e de arbitragem, né? Para outras instituições, eu dei uma aula para eles saberem, entenderem o assunto, mas na Gabor eu dei os cursos completos, né? De mediação. Agora eu não sei quando Uhum. vai ter de novo, a gente ainda Sim, está vendo isso, né? Mas independente, eu vou fazer cursos para síndicos que estão pedindo, né? Então, bacana. então a gente tem, é aquilo que eu te falo. Você faz um curso de síndico profissional, você não vai fazer a contabilidade do condomínio, mas você vai aprender com o contador como é que faz. Você não vai Sim. fazer o processo trabalhista, mas você vai entender um pouco das leis trabalhistas que regem o condomínio, que acontece, que não acontece. Então, essa é a nossa ideia, né? Como eu falei no começo. É que vocês, se quiserem, a gente aplica, um bom mediador, a gente aplica a técnica dentro de casa, gente. A É. gente, a técnica das perguntas, a técnica da escuta, a gente vai aplicando, ninguém vai nem vendo, né? Aquilo é automático, você vai fazendo, né? Então, Sim. isso o síndico pode fazer tranquilamente, e às vezes aquilo se dissolve, né? Aquilo se Uhum. dissolve, né? Então, Ah, é interessante de fazer, eu acho interessante. Né? Como eu falei, É, eu capacitei muita gente como mediador e conciliador e também fiz bastante cursos para síndicos, né? Então, isso é bem legal. legal, Ana. Carla, ó, você tem então basicamente aí pelo menos dois caminhos. Investir em capacitação, se especializar, e a gente sabe que a gente não pode ficar parado hoje em dia, né? A não. necessidade de atualização ela é maluca e a gente tem que saber priorizar aquilo que a gente consegue colocar em prática e dar resultado no menor tempo possível. E você Sim. pode também contratar, né, empresas como a da Ana para te ancorar, para te apoiar. Em determinado momento você está mais corrida, está sem tempo, contar com um apoio de quem já sabe fazer encurta muito a jornada que a gente precisa realizar, né? Eu também Uhum. estou planejando aí lançar mentorias para síndico nessa questão, né? O que eles fazem, como é que eles podem fazer também, né? Isso é uma das coisas que está aí na prioridade lá na Câmara, né? Porque eu tenho a instituição formadora e a Câmara, mas são os dois com o nome de Pretel Mediação e Arbitragem. Lembrando que a minha Câmara, é interessante falar, ela é cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não que a que não seja cadastrada seja ruim, não é isso. Mas a Uhum. que é cadastrada, os acordos que são feitos são homologados, né? Então, isso é bem interessante para Muito todo mundo, bom. né? Então, é, e a gente trabalha diuturnamente nisso. Estou à disposição de todos que estão aqui me escutando. Pode me procurar pelo Instagram, olha, moderninha, né? Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu preciso entrar no TikTok. Eu falei que se eu soubesse que Em ia ser breve. modelo, eu falei que se eu soubesse que ia ser modelo e manequim com mais de 60, eu tinha começado com 20, né? Não é? Eu tinha começado antes. Mas, enfim, a gente está sempre à disposição para que realmente esclareça, né, aqueles que estão perdendo não, né? Estão aqui nos escutando há 1 hora.
né? Então, assim, as pessoas estão escutando e eu sempre estou muito à disposição, sempre muito disponível, né? Me procura pelas redes sociais, eu dou meu celular, tem o celular da Câmara também. É só entrar em contato, a gente está à disposição. Valeu então, Carla. Top, muito obrigada. Então Obrigada, fica a eu. dica aí. Fica a dica aí. Segue a Ana que vem muita novidade aí pra gente. Muito em breve, ela está sempre compartilhando cursos e tendências do segmento. Não Carla, esquecendo, obrigado. Obrigada e me pegou de surpresa, ó. Pijamão. não Você se tentou esqueçam, escapar, mas dessa é, vez deu certo. Que bom que é, você gostou então. e não se Top. esqueçam das mulheres condominiais, tá? Eu fiz o evento, posso falar, né? Eu fiz um evento aqui em São Paulo, Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Não tinha nada de ruim contra os homens, eu não tenho nada contra eles, eu sou antiga. Tinha o painel que era só de homens, né? Mas assim, por que o olhar feminino? É o olhar da mediação, é o olhar da pacificação, é o olhar de como nós vamos resolver questões sensíveis dentro do condomínio com o olhar feminino e principalmente através da mediação. Por isso que eu estou falando aqui. E teremos Que outros bom. momentos que depois eu vou contando para vocês. Tá Carla, ótimo. fica aí então com a gente que a gente vai fazer o encerramento junto, tá bom? Perfeito. Vambora. Pessoal da X com administrador, ó, na próxima live então, espero vocês para que a gente possa ter esse mesmo momento agradável aqui, abrindo a tela A3 ou A4, quem sabe. Ana, eu vou encerrar, tá bom? Tá bom, muito obrigada, de coração mesmo. Ó. Obrigada, sabe? Eu só tenho que agradecer. Legal, gente. Ó, eu vou fazer aqui então as palavrinhas finais para encerrar a nossa live. Lembrando que ela vai ficar gravada, vai ficar aqui disponível no meu canal. Se vocês quiserem rever, compartilhar, cortar o vídeo para distribuir pedacinhos, convidar seus amigos que não puderam estar aqui com a gente hoje, mas que gostariam de ter acesso a esse conteúdo, vai ficar lá disponível. Tá bom? E na live que é sobre condomínio, tivemos esse super bate-papo com a super Ana Pretel, perdão, da Pretel Mediação e Arbitragem, uma especialista aí que está há muito tempo no mercado de condomínios, ajudando a resolver os problemas que são muito comuns aí, onde tem pessoas, né, vivendo em unidades condominiais como essa que eu estou morando aqui agora. Gostaria de agradecer, então, a todos os presentes, contando com o apoio da Connect, com Inteligência Condominial. Obrigado a você, Carla, que está aqui com a gente também. Muito sucesso na sua carreira de síndica profissional, tá bom? E, gente, até a próxima quinta, então, às 9 horas. Uma boa sexta-feira e um final de semana abençoado para todos vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.